E aí, galerinha, beleza? Eu sou o seu professor de física, o Eric Silva, seja bem-vindo mais uma vez a esse canal, o canal Circuito da Física, e hoje teremos mais uma aula, aula número 5, Associação de Resistores, um conteúdo que, todo ano cai no Enem, todo ano. Então, não perca, curta o vídeo, compartilha, ajuda a gente, ajuda o nosso trabalho. E vamos lá. É o seguinte, Associação de Resistores. Lá no curso de eletrostática eu falei sobre associação de capacitores. Capacitores que estão em série, em paralelo e em uma associação mista. Então isso é muito importante também, que no Enem cai questão relacionada à associação de resistores. Todo ano, acho que eu me lembro, acho que todos os anos teve, associação de resistores, Então é um assunto assim que você tem que estar ligado, tem que conhecer, tem que estudar. Certo? Então vamos lá. Associação em série. Associação em série, gente, é quando a corrente ela vai percorrer o mesmo caminho, e esses resistores estão conectados e passando por uma mesma corrente. Certo? Então isso é muito importante. Por isso que a intensidade da corrente I é a mesma em todos os resistores. Certo? Mas a tensão U, na associação é igual à soma. Então eu vou ter uma DDPU aqui, entre A e D, certo? E aí você vai observar que a tensão, tensão U1, ela está relacionada ao R1. A tensão U2 está relacionada ao R2. E o 3 está relacionado ao R3. E com isso, a soma dessas três tensões aqui é igual a U, como está aqui, na equação. Certo? E aí eu posso pegar toda essa galerinha aqui e resumir, num circuito aqui, aliás, numa resistência equivalente que eu vou chamar de RS, porque é um resistores que estão em série. Certo? Então vamos lá. Vamos encontrar a equação, de como encontrar uma resistência equivalente em série. U é igual a U1 mais U2 mais o 3. Eu vou usar a lei de Ohm, primeira lei de Ohm, que diz o seguinte, U é igual a R vezes I. Essa equaçãozinha aqui, para circuitos elétricos, isso aqui tem que estar na sua cabeça. Nunca pode esquecer. Certo? E aí eu vou, se eu quero encontrar a resistência equivalente, então eu vou substituir U por RI. Então eu vou colocar R, eu vou colocar RS, que seria a resistência equivalente, em série. Vezes I, nosso I aqui, que é igual, vamos lá, vai ser R1, que multiplica I, é a mesma corrente, gente? Então eu vou só pegar aqui, U1 vai ser R1 vezes I, U2 vai ser R2 vezes I, U3 vai ser R3 vezes I. Então, como é a soma aqui, eu vou continuar o processo. R2 vezes I, mais R3 vezes I. Tranquilo demais, né, pai? Vamos lá. Aí, veja aqui, I está multiplicando todos os resistores, Eu tenho um mesmo fator aqui multiplicando os resistores aqui. Então eu posso colocar esse I em evidência, não posso? Claro que posso. Então o RS, que multiplica I, vai ser igual a I, vou colocar em evidência, vou abrir o parênteses aqui, aí vai ficar R1 mais R2 mais R3. Olha que maravilha. Gente, observe o seguinte. Esse I aqui vai cortar com este, certo? Então eu vou ter a resistência equivalente, vou colocar aqui, resistência equivalente RS, vai ser o nosso R1 mais R2 mais R3, tá? Então veja que quando eu tenho resistores em série, para calcular a resistência, resistência em série, eu tenho que somar esses resistores, certo? Vou colocar aqui, até aqui em caixa alta aqui, uma caixinha aqui para simbolizar a importância. Então, quando eu quiser encontrar, é só eu somar os resistores, quando esses resistores estiverem
em série. Tá ok? Então, muito tranquilo, né, até aqui, certo? Vamos para resistores em paralelo. Bom, quando tem associação em paralelo, aí a coisa, né, a coisa fica um pouquinho, vamos dizer assim, não complicada, mas é um pouco diferente, né? Você vai ver aqui que esses resistores, ó, observe, eu tenho o ponto A, né, o potencial A e o potencial B aqui, certo? Observe, quando a corrente sai aqui, a corrente vai se dividir. Aqui tem um nó, eu chamo de nó. Certo? A gente vai falar sobre esse carinha, um nó. Certo? Então a corrente vem para cá, se divide em I1, em I2 e em I3. Cada um vai percorrer aqui, depois vão se juntar aqui nesse nó aqui, até chegar ao ponto B. Certo? Então vocês vão observar o seguinte, que a intensidade da corrente I vai se dividir em 3, então vai gerar essas 3 correntes aqui, né? E com isso, a soma dessas 3 correntes vai dar I. Certo? Mas a tensão, vocês vão observar aqui que a tensão U na associação é a mesma em todos esses resistores. Enquanto em série a tensão era a soma, né? A tensão é a soma, né? Em cada resistor aí. No caso, aqui vai ser diferente. Vai ser que a tensão vai ser igual em todos, né? A mesma em todos os resistores. Certo? Então é o contrário, né? Você vê que U vai somar, né? Em série U vai somar e é o mesmo. Em paralelo, I vai ser a soma e U vai ser o mesmo. Certo? Então, ó, usando novamente, né, o nosso U vezes RI, nosso amigo Simon, né? Ou seja, eu vou substituir, gente, por quem? Ó, eu vou isolar I, né? Porque eu quero encontrar o R aqui. Quando eu for colocar aí, o U vezes U sobre R aqui, eu vou colocar, certo? Então vai ficar, ó, como o I eu vou isolar, I vai ser igual a U, tá? U sobre R, né, gente? Vezes não. U sobre R. Tranquilo? Facinho, né? Então eu vou substituir I por um R, tá? Então vai ficar, ó. Eu vou descer mais um pouquinho aqui, tá? Então vamos lá. Então vai ficar, ó, U sobre R, né? Vamos lá, U sobre R. U sobre R. Eu vou chamar de RP, gente, porque esse RP aqui é a nossa resistência equivalente, né? Em paralelo, né? Isso. Então vamos lá. Isso aqui é igual. Aí vai ficar U, né? Como o U é o mesmo, né? Então vai continuar o U aí, né? Nesse processo. Então U dividido por R1 mais, né? Vamos lá. Mais U dividido por R2 mais U dividido por R3. Tá, gente? Então, novamente, como o U está aqui, ó, eu tenho o mesmo fator, certo? Que está sendo dividido aqui pelas resistências. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá, gente? E colocar o U em evidência. Então, vai ficar U, né? Dividido pelo nosso RP, que é a resistência equivalente em paralelo. Aí eu vou colocar U aqui em evidência. Então vai ficar 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Que maravilha! Aí novamente, né? Fazendo o truque do malandro aqui, U vai cortar com U aqui, e aí eu vou ter um resultado da nossa resistência equivalente em paralelo.
Isso aqui vai ser igual. Aí vai ficar... Eu vou ver se eu consigo copiar e colar aqui para ficar mais fácil, para durar mais, né, gente? E aqui, pronto. Vou colocar aqui. Olha que maravilha. Pronto. Tranquilo demais. Deixa eu só apagar isso aqui. Não ficou muito retinho, não. Pronto. Vou colocar aqui. Isso. Pronto. Aí eu vou colocar a caixinha aqui para fechar. Observe, gente. Essa é, né, a nossa equação que está relacionado calcular a resistência em paralelo. Certo, gente? Então essa é a equação. Ela parece ser um pouco chata de usar, né? Então por isso que eu tenho duas formas de encontrar, né? Eu tenho a resistência em paralelo do produto pela soma, certo? Quando eu só tenho dois resistores, certo? Então eu posso usar o produto pela soma. R1 que multiplica R2. Isso aqui vai ser dividido, tá? Pela soma, né? R1 mais R2. Beleza? Essa aqui é uma equação também. Ah, Eric, de onde vem ela? Ela vai derivar dessa equação aqui de cima. Certo, gente? Ela vai derivar daí. Tá? Você tem essa... Se a gente for usar para dois resistores e fazer o malabarismo matemático, né? A gente consegue chegar nesse resultado, o produto pela soma. E se caso você tenha resistores em paralelo e que esses resistores tenham a mesma resistência, o mesmo valor de resistência, eu também posso usar esse truque aqui. Resistência equivalente em paralelo é o resistor dividido pelo número de resistores. Certo? Eu também tenho essa daqui. Olha que maravilha. Certo? Se eu tiver resistores iguais, certo, gente? Se eu tenho resistores iguais, eu posso usar essa figurinha aqui. Certo? Posso usar essa equação aqui. Tá? Muito legal, né? Então, tenho três equações aí, à medida que você vai usar para o seu benefício, né? Na sua necessidade. Certo? Então, muito legal, né? Então, vamos para o terceiro caso e último, né? Que é a associação mista. O nome já diz, né? Associação mista, o nome já diz, que é um caso onde eu tenho tanto associação em paralelo como em série. Então, eu posso usar aqui, ó, certo? Vou pegar aqui o R1, aí tá, ó, R1 tá em série com esse carinha aqui, ó, né? Com esse R2, com R3, R4, mas você vê que R3, R4 tá em paralelo com R2, então eu posso chegar num resultado também bacana, numa associação mista, né? Isso que eu vou chamar de Rn. Só que eu vou dar algumas dicas, porque no Enem você vai ver muito isso, a associação mista, certo? Veja bem. Você vai observar o seguinte, eu vou dar algumas dicas aqui. Essas dicas são muito importantes, tá, gente? Essas dicas para você conseguir resolver uma situação de resistência mista, né? Resistência equivalente numa associação mista. Veja bem, ó, primeira coisa que você tem que fazer, nomear com letras todos os nós da associação. Ou seja, você tem aqui uma situação, ó, eu tenho um resistor aqui, ó, aí daí eu nomeio do nó aqui, ó, o ponto A. Aí aqui eu tenho um nó, né, ó, eu tenho uma corrente que vai se dividir aqui, né, que vai aparecer aqui a resistência, vai aparecer a associação em paralelo. E aí, o que é que vai acontecer? Quando, ó, essa corrente vai vir aqui e vai se dividir, né? Aí, ó, eu coloco um ponto aqui, eu vou chamar de ponto B. Ponto B, certo? E aí, ó, depois essa corrente vai voltar aqui nesse ponto aqui, que é o ponto C também, né? Tanto faz esse ponto aqui como ponto C. Ou seja, eu tô nomeando os nós. Isso é muito importante, certo? Para a gente chegar ao nosso resultado, né? Depois, ó, substitui um resistor equivalente os resistores que estiverem associados em série ou paralelo, desde que estejam entre dois nós consecutivos ou entre um terminal e um nó consecutivo. Então é o seguinte, por exemplo, se eu pegar esse circuito aqui, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Olha, eu tenho um resistor 1 aqui, não vou mexer nele, mas eu tenho aqui ó, uma resistência em quê?
em série aqui, ó, desses dois caras. Então é fácil, porque eu só vou somar. Aí eu vou somar com eles dois. Então eu somo o R3 com mais R4, eu vou ter um resistor equivalente aí. Mas, ó, aqui essa soma aqui vai gerar um resistor equivalente que vai ficar em paralelo com R2. Daí eu vou fazer agora um cálculo em paralelo, certo? Depois disso, eu vou redesenhar o esquema e vai ficar em série com esse R1. Aí depois que ficar em série com R1, aí eu só somar de novo e eu vou ter a resistência equivalente mista aqui, entre A e C. Certo? Então, ó, eu vou substituir um resistor equivalente, os resistores que estiverem associados em série paralela, desde que estejam entre dois nós consecutivos ou entre um terminal, né, e um nó consecutivo. Ou seja, eu vou redesenhar o esquema colocando resistor equivalente. Então eu vou resolver nas resistências equivalentes e vou sempre redesenhando o esquema, certo? Até quantas vezes for necessário. E a dica 3 é repetir. Então eu vou só repetir a dica anterior quantas vezes for necessário. Sempre desenhando um novo esquema. O resistor equivalente é aquele que fica entre os terminais de associação, no caso A e C. Certo? Então você vai fazendo esse processo. Na próxima aula eu vou resolver alguns exercícios, vou trazer alguns exercícios para vocês, certo? E lembrando, em provas, em testes em vestibular, no caso o Enem, você vai observar que lá não vai vir um circuitozinho bonitinho assim não. Não vai vir. Vai vir uma associação muito estranha. E que talvez você olhando assim de cara, você não vai conseguir, né, achar a forma correta de resolver o problema. E aí você vai precisar de alguns macetes interessantes. E tem até casos de resistores que podem estar em curto-circuito. Isso também a gente tem que levar em conta. Nesse caso aqui, não, né? Não tem resistor que está em curto-circuito, porque você está vendo aqui que tem, ó, entre A e B eu tenho dois terminais. E o R1 está entre esses dois terminais. Mas pode acontecer de um resistor estar entre dois terminais que são os mesmos terminais. Certo? E aí, se você tiver um resistor entre dois terminais, que esses terminais é o mesmo, então esse cara está curto-circuitado, né? Então ele vai estar, ele não vai passar corrente por ele, porque ele vai estar curto-circuitado. Isso acontece, né? A gente pode ver em alguns problemas que eu vou trazer na próxima aula para vocês. Certo? Então, gente, é isso. Não tem muito o que se falar. Então, muito obrigado mais uma vez aqui. Aqueles que acompanham o canal, que curte, certo? Vá compartilhando, vá ajudando o nosso trabalho, certo? Que a gente faz com muito carinho aqui, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.